Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 67, intitulado A Casinha. Jantei e fui à casa. Lá achei uma caixa de charutos que me mandara o Lobo Neves, embrulhada em papel de seda e ornada de fitinhas cor-de-rosa. Entendi, abria e tirei este bilhete. Meu B. Desconfiam de nós. Tudo está perdido. Esqueça-me para sempre. Não nos veremos mais. Adeus. Esqueça-se da infeliz. Assinado V, três pontinhos, A. Foi um golpe essa carta. Não obstante, apenas fechou a noite e corri à casa de Virgília. Era tempo, estava arrependido. Ao vão de uma janela, contou-me o que se passara com a baronesa. A baronesa disse-lhe francamente que se falara muito no teatro na noite anterior a propósito da minha ausência do camarote do Lobo Neves. Tinham comentado as minhas relações na casa. Em suma, éramos objeto da suspeita pública. Concluiu dizendo que não sabia que fazer. O melhor é fugirmos, insinuei. Nunca, respondeu ela, abanando a cabeça. Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela estavam inteiramente ligadas: o nosso amor e a consideração pública. Aqui, novamente, o Machado de Assis é melhor do que a grande maioria de nós, os seus leitores, porque nós queremos que ou a Virgília seja uma sacana, que na verdade só tá ali usando o Brás Cubas. Quer dizer, ela é uma sacana, né? Porque ela tá traindo o marido dela, mas não é esse o ponto. Mas ou ela tá sendo sacana com o Brás Cubas e ela nem se importa muito com ele, só que é ali o prazer do momento, né? E aí, prova disso é que ela não quer fugir com ele, né? Ou ela ama desesperadamente e sei lá, ela é oprimida pelo ambiente dela, sei lá, qualquer desculpa que a gente pode dar. Mas o narrador está todo o tempo, Machado de Assis, através dos seus narradores, está todo o tempo dizendo, olha, são essas duas coisas. E o Machado de Assis, ou os seus narradores, né, fala, eu não sei explicar isso, eu só sei que é assim, né? Eu não sei como que pode essas duas coisas estarem no coração dela, a consideração pública e o nosso amor, né? Então, voltando, o leitor pensaria, não, ou você é um hipócrita que só pensa no que os outros pensam de você, e você é fraco, né? Ou você não pensa o que os outros pensam de você, você não se importa com isso e você só entrega o amor. Ou seja, o amor ou a consideração dos outros. O Machado de Assis vai falar assim, cara, nem você é assim, meu amigo. Nem você é assim. Ah, não, eu não me importo com a consideração dos outros. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte. Próxima vez, coma um x-salada ou um cachorro quente e babe um pouco de maionese e saia com a maionese no queixo. Vê se você quer isso. Vê se você faz isso, né? Essa história de eu não ligo o que os outros pensam de mim, não, é uma coisa de mais ou menos, né? Então, por exemplo, tem gente que não consegue sair com uma camiseta que não esteja bem passada. Tem gente que consegue sair com uma camiseta que esteja ok. Tem gente que pode sair com uma camiseta até meio suja que não liga. Tem gente que pode. E é isso é um contínuo, essas coisas misturam na mente da gente. Não, eu não me preocupo. Eu não me preocupo o que os outros acham de mim. Não me preocupo. E aí vamos imaginar que você vá para o teu trabalho, para a tua escola, e aí umas 5, 6 pessoas em situações diferentes olhem para você e falam, nossa, mas tem certeza que você vai... É assim que você quer se vestir mesmo? Eu duvido que quando você vá para casa você não vá muito alterado. Talvez você vá fazendo aquele discurso ao contrário, não me importa, outro dia você vai mais mulambento ainda, mas foi alterado mesmo assim, né? Isso para provar que essas coisas estão unidas, né? Ah, mas eu tenho personalidade. Eu tenho personalidade ou eu me preocupo com o que os outros pensam? Como assim? Que pergunta mais artificial é essa? Você, em certa medida, você tem personalidade e você se preocupa com o que os outros pensam, né? Então, não é simples assim, né?
Por que eu tô falando isso? Para que você não seja uma daquelas pessoas que pensa, claro que Virgília não ama ele, né? Você seja bem do realista, né? Você seja, olhe, leia o Machado de Assis como se isso daqui fosse um escritor realista simples, né? Primeiro que Machado de Assis nem é realista, nem, não existe categoria para Machado de Assis. Mas você olha e fala, mas você viu que safada, né? Ela quer ficar, mas na hora de abandonar... Sim, ela é safada, ela é covarde, ela se preocupa com o que os outros pensam dela, mas ao mesmo tempo ela ama o Brás Cubas. E ama de verdade. E vai se entender tudo isso? Aí você pergunta pro Machado de Assis, Machado de Assis, não sei, eu só conto, eu só crio os meus narradores para que eles contem o que eles veem. Só isso. Bom, e aí aquela história, quanto mais fiel você for à realidade, mais a tua obra vai ter dessas tensões aqui, né? Porque a realidade é tensional, né? Essas coisas estão, né? Você pensa, por exemplo, politicamente, né? Tem um cara que tem uma ideia que você acha absurda politicamente, mas você acha que o cara acordou de manhã e falou assim, não, eu quero ter uma ideia absurda politicamente, né? Não, tem um outro lado da moeda ali. E essa tensão é presente em tudo. Não quer dizer que cada um tem sua ideia e aí o cara que defende Hitler ele tem sua própria opinião. Não. Significa que tem dois lados, né? E você tem que resolver essa tensão. Claro, no final das contas você vai ter que decidir se você, por exemplo, é a favor ou contra a legalização da maconha. Se chegar ao ponto de você ter que decidir isso. Senão você pode deixar na dúvida. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, para que você não confunda, para que nós não confundamos que o caráter tensional da realidade não quer dizer que não exista verdade. Significa que a verdade ela fica nessa tensão, né? Significa que há dois lados da moeda, mas há uma moeda. Não é que há um lado da moeda e é uma realidade, o outro lado da moeda é outra realidade, né? Eu sei que ficou meio abstrato, mas se eu tentar destrinchar isso daqui aqui, vai ficar um vídeo muito longo e eu creio que a gente já conversou sobre isso em diversos vídeos passados. Mas se você ficou interessado, manda um comentário aí, eu gravo um outro vídeo. Tem mais uns 50 vídeos do Montanha Mágica que eu falo sobre isso. E eu posso indicá-los. Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela estavam inteiramente ligadas: o nosso amor e a consideração pública. Virgília era capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas as vantagens, e a fuga só lhe deixava uma, o amor, é claro. Talvez sentia alguma coisa semelhante a despeito, mas as comoções daqueles 2 dias eram já muitas. E o despeito morreu depressa. Vá lá, arranjemos a casinha. Convencionamos... Com efeito, achei-a, dias depois, expressamente feita em um recanto da Gamboa. Vamos conversar sobre Gamboa na sessão de digressão no final desse vídeo. Um brinco, nova, caiada de fresco, com 4 janelas na frente e 2 de cada lado, todas com venezianas, cor de tijolo. Trepadeiras nos cantos, jardim na frente, mistério e solidão. Um brinco. Bom, parênteses aqui, né? O que era casinha para esses caras, né? 2, 3 vezes o meu apartamento, né? Olha essa casinha, né? Uma casinha singela, pequenininha, bem aconchegante. Tem 4 janelas de frente, 2 janelas de lado, né? 4 janelas, eu acho que eu tenho 4 janelas na minha casa inteira. Convencionamos que iria morar ali uma mulher conhecida de Virgília, em cuja casa fora costureira e agregada. Virgília exercia sobre ela verdadeira fascinação. Não se lhe diria tudo, ela aceitaria facilmente o resto. Ótima estratégia, né? Então, você conta que a pessoa vai ali encobrir a sua falcatrua. Lembre-se, naquele tempo, a moralidade era um pouquinho mais rigorosa, né?
Então, até para uma pessoa que esconde, que funciona ali de alcoviteira, né? Há uma certa desonra, né? Então, afinal de contas, eu tô morando numa casa para que dois amantes se encontrem, né? Sei lá, hoje em dia eu tenho a impressão que as pessoas falam, o problema é dos amantes, sei lá o que, eu tô ganhando minha casa aqui, que eu vou... Se eles querem trair ou não trair, tudo bem. Mas, então, essa é a digressão da digressão. Voltando só pra digressão, né? Então, você sabe que essa pessoa tá propensa a, a fazer algo desonesto, né? Algo desonroso para ela. Mas assim, por que chegar para ela e falar, olha, você pode fazer algo desonroso para mim? Né? Por que fazer isso? Dê a ela a oportunidade de se enganar, que é o modo como quase sempre nós conseguimos fazer coisas desonrosas, né? Nós falamos, não, mas isso tem uma boa razão, tem um bom motivo para eu fazer isso. E aí a gente faz algo desonroso com uma capinha ali, uma mentirinha, né? E aí fica tudo muito mais fácil. Dê isso para ela. Então, você não fala que, olha, eu estou te dando uma casa para que você cuide da casa e que sirva de fachada para os meus encontros com o Brás. Você não fala isso e você deixa. Ela vai meio que desconfiar, mas o amor que ela tem, primeiro pela Virgília, mas muito mais o amor que ela tem por ganhar uma casinha ali para ela, vai fazer com que ela feche os olhos para isso, né? Ela vai, não, eu acho que eles, nossa, eles só são bons amigos, não é verdade? Então, ótima estratégia dos dois. Não se lhe diria tudo, ela aceitaria facilmente o resto. Para mim, era aquilo uma situação nova do nosso amor, uma aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, alguma coisa que me faria adormecer a consciência e resguardar o decoro. Já estava cansado das cortinas do outro, das cadeiras, do tapete, do canapé, de todas essas coisas que me traziam aos olhos constantemente a nossa duplicidade. Agora podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, enfim, a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. A casa resgatava-me tudo. O mundo vulgar terminaria à porta. Dali para dentro era o infinito. Um mundo eterno, superior, excepcional. Nosso, somente nosso, sem leis, sem instituições, sem baronesa, sem olheiros, sem escutas. Um só mundo, um só casal, uma só vida, uma só vontade, uma só afeição. A unidade moral de todas as coisas pela exclusão das que me eram contrárias. Bom, leitura terminou. A digressão mais importante que eu tenho para fazer aqui é isso daqui, que ele fala, a unidade moral de todas as coisas pela exclusão das que me eram contrárias. Ora, se o narrador consegue falar sarcasticamente do que ele está fazendo ali, é claro que é sarcástico, né? Então, como que eu faço? Sei lá, vamos supor que eu roubei esse livro, né? Então, esse livro aqui eu roubei, né? E toda vez que eu olho para esse livro, eu fico pensando, puxa, mas eu roubei esse livro, né? E eu lembro que esse livro era importante para o Joãozinho. E esse livro não é meu, né? O que eu faço para apaziguar a minha consciência? Peraí. Um pouquinho mais. Pronto! Situação resolvida. Não tem mais peso da consciência. Eu escondo o livro bem escondidinho, só quando eu for ler. Talvez eu nem leia. Talvez seja só para colocar aqui. E pronto, minha consciência está resolvida, né? É claro que ele está sendo irônico aqui. Mas olha que interessante. Ele sabe que a unidade moral, quer dizer, que a moral está baseada na unidade. Como assim a moral está baseada na unidade? Que o modo de você ser forte, moralmente falando, é que todas as áreas da sua vida estejam num lugar só, né? Então, ou seja, você não tem contradição, você não tem partes contraditórias, né?
Então aquela história, eu vou na igreja e falo, Deus, como eu amo o meu próximo, eu sinto amor pela humanidade, abraço a humanidade. Aí você sai no trânsito, tá lá passando um cara na rua que tá andando um pouquinho mais devagar, talvez o cara tá com dor na perna e você buzina, esse filho de uma puta, não sei o que, não sei o que. Você não tá tendo unidade moral, né? Ou, por exemplo, você fala mal do, sei lá, de um amigo teu que está traindo a esposa, mas você está mentindo para sua esposa, né? E aí, qual que é o segredo aí? É você separar em mundinhos, né? Então você separa em diversos mundinhos. A propósito, uma das minhas frases favoritas do Fausto, do Goethe, é quando o Fausto, o Mefistófeles, o demônio, fala assim: é praxe antiga e de ótimos efeitos serem no mundo grande os pequenos mundos feitos. É o que o diabo ama. Você tem um mundo grande, você tem um mundo total, você tem um mundo onde se você tem que usar os mesmos parâmetros e padrões para tua esposa, para os teus filhos, para o teu chefe, para os teus amigos, para quando você está fazendo o teu discurso, para quando você está escrevendo uma poesia, para quando você está cozinhando, para quando você está na fila do supermercado, né? Você tem que usar o mesmo padrão para tudo isso. Só que o que o diabo ama? Que no mundo grande sejam pequenos mundos feitos. E aí, quando eu sento na minha sala de estudo, eu sou o intelectual que entende a humanidade inteira, né? Quando eu estou discutindo por uma herança com o meu irmão, eu não entendo porcaria nenhuma, né? Então, percebeu? O que aconteceu aí? São dois mundinhos feitos. Um mundo, claro, artificial, porque só há um mundo só, né? Então, um mundo artificial onde eu entendo todos os mistérios da alma humana e consigo mergulhar na compreensão do outro. Só que quando eu estou ali na frente do meu irmão, brigando por um freezer, né, da herança, eu digo isso porque as minhas tias brigaram por um freezer quando meu avô morreu. E aí quando eu estou ali perante o outro, brigando por um freezer da herança, eu não faço o mínimo esforço para tentar compreender o outro. O mínimo. Então olha o que está acontecendo. No mundo grande, os pequenos mundos estão sendo feitos. Então, um dos trabalhos mais importantes do homem moralmente é encontrar a unidade, né? Então, por exemplo, a mesma coisa quando você vai fazer palestra, né? Você vai, eu vou falar sobre filosofia. E aí você pega uma outra, você adquire uma outra linguagem, você adquire até uma outra impostação na voz, você até ganha um outro sotaque, você é uma outra pessoa. Tem uma coisa muito errada. Ou uma coisa, é claro, flexibilidade da língua, né? Depende do contexto, eu vou flexibilizar os vocabulários e etc. Depende do meu interlocutor, não vou usar palavras tão complexas, etc, etc. Mas tem pessoas que mudam completamente. Então faz um mundinho de estar num, por exemplo, se eu gravasse, tô gravando vídeo, então nesse mundinho aqui, e depois um outro mundinho quando eu tô conversando com meu amigo, outro mundinho quando eu tô conversando com a minha esposa e assim por diante. É um dos nossos grandes desafios, né? Ser a mesma coisa aqui, estudando Brás Cubas com você, conversando com os meus colegas, conversando com a minha esposa, conversando com os meus filhos, estando sozinho, lavando a louça e assim por diante. Ser a mesma pessoa, né? Por isso, meu colega, é que nós temos a palavra integridade. O que é integridade? A gente pensa em integridade só, não, só honesto. Pensa nessa palavra. Integridade é que você é íntegro, é que você é inteiro. Você é o mesmo cara em todas as situações que você vive, né? Bom, você pode não concordar com a minha ideia, mas é a ideia que está subjacente aqui pro Brás Cubas. Tanto é que ele faz assim, ó, a unidade moral de todas as coisas. Então o que eu fiz? Eu não posso pegar e me unir moralmente. O mesmo que escreve, o mesmo que faz os escritos poéticos e políticos, porque lembra que ele faz, o mesmo que fala em sociedade, o mesmo que namora com a Virgília. Não pode ser o mesmo cara. Então o que eu vou fazer? Eu faço um mundinho, uma casa, onde as regras, a moral, a sociedade, essas coisas não se aplicam, e ali sim eu posso ser inteiro. Mas é claro, inteiro no seu mundinho, né? Então, volto a dizer, é praxe antiga e de ótimos efeitos serem no mundo grande pequenos mundos feitos. E volto a ler o seguinte,
Agora podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, enfim, a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. A casa resgatava-me tudo. O mundo vulgar, ou seja, o mundo inteiro, o mundo de verdade, né? O mundo vulgar terminaria à porta, ou pior ainda, né? Não é nem o mundo de verdade. Como ele está dividindo as coisas, vai ficar um meio mundo lá para fora e outro meio mundo ali para dentro, e ele vai estar nesse limbo, né? Sempre simplificando o mundo. Quando ele está fora, fingindo que a Virgília não existe, para que ele possa continuar em paz com a consciência dele, em paz. E quando ele está dentro, fingindo que o Lobo Neves não existe, para que ele possa desfrutar totalmente da Virgília, né? Então, nesse fazer no mundo grande pequenos mundos, os dois mundinhos que ele criou, no mínimo dois, né? Os dois mundinhos que ele criou, olha que chuva maravilhosa. Os dois mundinhos que ele criou são simplificações e são mundinhos monstros, né? Então vamos lá. O mundo vulgar terminaria à porta. Dali para dentro era o infinito, um mundo eterno, superior, excepcional. Nosso, somente nosso, sem leis, sem instituições, sem baronesa, sem olheiros, sem escutas. Um só mundo, um só casal, uma só vida, uma só vontade, uma só afeição. É claro que além disso que eu estou falando, ele está falando da união dos dois, né? Mas aí ele volta ao que eu estou falando, a unidade moral de todas as coisas, pela exclusão das que me eram contrárias. Escondo o livro. Eu queria falar também nesse vídeo sobre o bairro da Gamboa, mas o vídeo já está em 21 minutos e eu tenho 2 minutos para começar a minha aula, então eu acho que eu vou abrir um vídeo de digressão depois que eu voltar da minha aula.